Ele fingiu estar falido, vendeu as terras. Deixou a casa cair em ruínas aparentes, e quando ela o abandonou na frente de todos. No baile de Ano Novo, abraçada ao advogado rico de Santos, ninguém imaginou que aquilo era exatamente o que ele esperava. Você consegue imaginar, planejar a própria humilhação pública só para desmascarar alguém que dorme ao seu lado há 12 anos? Pois, essa história aconteceu no interior de São Paulo em dezembro de 1932, quando um homem decidiu que a vingança seria servida fria, calculada e devastadora. Antes de continuar, eu queria te pedir uma ajuda. Escreve aqui nos comentários de onde você está assistindo essa história, qual é a sua cidade, o seu estado. Adoro saber que essas histórias de antigamente chegam em tantos lugares diferentes do nosso Brasil. E se você está gostando, deixa o like para o vídeo crescer e chegar em mais gente que aprecia histórias de superação e verdade. Agora vamos à história que vai te deixar grudado até o final. Henrique Vasconcelos tinha 48 anos e 300 alqueires de café na região de Campinas. Era homem de poucas palavras, ombros largos, de quem carregou o saco de grão a vida inteira. Mãos calejadas que cheiravam a terra mesmo depois de lavadas. O rosto tinha rugas fundas ao redor dos olhos, não de riso, mas de sol inclemente, e noites mal dormidas calculando safras. Usava camisa de algodão cru, calça de BRM, botinas gastas que ele mesmo engraxava todo domingo. Nada nele gritava riqueza, embora a fazenda Santa Vitória produzisse alguma das melhores sacas da região. Clarice era o oposto em tudo. 34 anos, pele clara que ela protegia do sol, com chapéus franceses e luvas de renda cabelo, pretos ondulados, sempre presos em penteados elaborados, que uma mucama passava horas fazendo. Tinha vindo da capital em 1920, filha de comerciante, falido, que viu em Henrique a salvação financeira da família. O casamento foi arranjado como tantos outros, mas Clarice nunca escondeu que aceitou pela segurança, não por amor. Usava vestidos caros de tecido importado, joias que Henrique comprava sem reclamar, perfume, que vinha de São Paulo, e custava o salário mensal de 3 colonos. Primeiros anos tinham sido toleráveis. Henrique era homem justo, generoso até, e Clarice cumpria o papel de esposa de fazendeiro com eficiência fria. Recebia visitas, organizava jantares, supervisionava a casa. Dormia no mesmo quarto, mas em camas separadas havia 5 anos. Ele nunca reclamou. Trabalhava da madrugada até o anoitecer. Voltava cansado, jantava em silêncio, lia o jornal. Dormia. Ela abordava, tocava piano, escrevia cartas longas para amigas da capital reclamando do tédio do interior. A mudança começou em abril de 1932. Henrique chegou para o jantar com expressão preocupada, coisa rara nele. Clarissa estava sentada à cabeceira da mesa comprida de jacarandá, comendo bife com batatas que Dona Filomena tinha preparado. A cozinheira, mulher de 60 anos que trabalhava na fazenda desde antes de Clarice chegar, servia vinho com movimentos precisos. Henrique suspirou fundo antes de falar. A safra não estava boa, disse com voz cansada. A seca de janeiro tinha prejudicado a floração. Os grãos estavam pequenos, muitos pés tinham morrido. Ele calculava perder quase 40% da produção esperada. Clarice ergueu os olhos do prato, mas não pareceu realmente preocupada. Perguntou se isso afetaria as despesas da casa. Henrique hesitou, limpou a boca com o guardanapo de linho bordado. Disse que talvez precisassem apertar um pouco o cinto nos próximos meses. Nada grave, mas era melhor ir com calma nos gastos. Ela não respondeu, apenas voltou a cortar o bife com movimentos delicados. Mas Henrique notou a forma como os lábios dela se apertaram, a linha fina de contrariedade que apareceu entre as sobrancelhas perfeitamente desenhadas. Maio trouxe mais notícias ruins. Henrique contou que 2 compradores de Santos tinham cancelado o contrato, alegando que a crise mundial do café estava afetando os preços. Ele tinha sacas paradas no armazém sem conseguir vender pelo valor que precisava para cobrir custos. Junho foi pior ainda. Ele dispensou 3 colonos, disse que não tinha como pagar. A casa começou a funcionar com menos gente. Clarice reclamou que a mucama dela tinha sido mandada embora. E agora, quem ia pentear seus cabelos? Henrique olhou para ela com expressão cansada. Disse que ela podia pentear os próprios cabelos como as outras mulheres faziam. Clarice ficou vermelha de raiva. Jogou o garfo no prato, fazendo barulho. Ela não tinha se casado para viver como camponesa, gritou. Henrique não discutiu, apenas saiu da sala com passos pesados.
Julho foi o mês em que ele começou a vender coisas. Primeiro foram 3 cavalos de raça que ele tinha comprado anos antes. Depois foi um lote de 50 alqueires na divisa norte da propriedade, terra, boa de planto, que ele disse ter vendido para pagar dívidas no banco. Clarice começou a perguntar mais, a pressionar quanto ele devia para quem tinha vendido, quanto dinheiro sobrava. Henrique respondia com monossílabos, evasivo, o que só aumentava a ansiedade dela. Dona Filomena observava tudo da cozinha. Era a mulher franzina, cabelos brancos presos em coque apertado, mãos que tremiam levemente de idade, mas ainda cozinhavam como ninguém. Tinha criado Henrique desde que a mãe dele morreu no parto do irmão mais novo. Conhecia aquele homem melhor que ninguém e sabia que algo não batia certo. Henrique era fazendeiro experiente, cauteloso, que guardava dinheiro desde jovem. Uma safra ruim não quebraria um homem como ele, mas Filomena era discreta, então apenas observava, preparava as refeições cada vez mais simples que Henrique pedia e esperava. Agosto chegou com ventos secos que levantavam poeira vermelha pelos caminhos da fazenda. Henrique vendeu mais 100 alqueires, dessa vez para o próprio irmão Teodoro Vasconcelos, que tinha comércio de secos e molhados na vila. O preço foi baixo, todos comentaram. Henrique Vasconcelos está desesperado, diziam na venda, no armazém, na igreja. O homem está se desfazendo da herança do pai por centavos. Clarice ouvia os comentários quando ia à vila. Voltava pálida, os lábios apertados em linha fina. Uma noite de setembro, ela entrou no escritório dele sem bater. Henrique estava sentado à escrivaninha de madeira escura, papéis espalhados. À frente, lamparina quererosenescendo sombras dançantes nas paredes. Ela exigiu saber a verdade. Quanto dinheiro restava? Eles iam perder tudo. Henrique tirou os óculos de leitura, esfregou os olhos cansados, disse que a situação estava difícil, mas ele estava fazendo o possível. Clarice cruzou os braços, o vestido de seda roxa brilhando na luz fraca. Perguntou se ele esperava que ela vivesse em pobreza. Henrique olhou para ela por longo momento, antes de responder. Disse que esperava que ela fosse sua esposa na riqueza ou na pobreza, como tinham jurado na igreja. Clarice deu risada amarga. Aquilo tinha sido teatro, disse com desdém. Ela se casou com um fazendeiro rico, não com um mendigo. Se ele não conseguia sustentar o padrão que ela merecia, então talvez tivesse feito escolha errada 12 anos antes. Henrique não respondeu. Apenas colocou os óculos de volta e voltou aos papéis. Clarice saiu batendo a porta com força que fez a lamparina tremer. Outubro foi mês de chuvas esparsas e plantas. Henrique vendia mais terras, sempre para Teodoro. Sempre por preços que faziam os vizinhos balançarem a cabeça em pena. A Casa Santa Vitória começou a mostrar sinais de desleixo proposital. Henrique dispensou o caseiro que cuidava do jardim. As rosizeiras que Clarice tanto gostava começaram a murchar por falta de poda e água. O portão principal ficou com a tinta descascando. Telhas quebradas no telhado da varanda não foram substituídas. A fonte de pedra no pátio central secou, cheia de folhas mortas. Clarissa, mas também assustada, começou a economizar às escondidas, guardando o dinheiro que sobrava das despesas da casa. Pequenas quantias que ela escondia numa caixa de madeira. Pérola, no quarto, escrevia cartas frequentes para amigas em São Paulo, perguntando sobre a vida na capital, sobre oportunidades, sobre homens. As respostas vinham em envelopes perfumados que ela lia trancada no quarto. Foi em meados de novembro que Teodoro apareceu na fazenda. Era homem mais novo que Henrique, 43 anos, mais magro, mais falante, com bigode bem aparado e roupas de comerciante bem-sucedido. Os dois irmãos se trancaram no escritório por 3 horas. Vozes abafadas atravessavam a porta grossa de madeira. Clarice tentou ouvir, mas não conseguiu distinguir palavras. Apenas o tom grave de Henrique e as respostas mais agudas de Teodoro. Quando Teodoro saiu, seu rosto estava tenso. Passou por Clarice na sala, sem olhar nos olhos dela. Apenas tocou a aba do chapéu em cumprimento rápido e saiu. Henrique apareceu minutos depois, parado na porta do escritório. Clarice perguntou o que tinham conversado. Ele respondeu que vendeu mais terra, os últimos 150 alqueires de pasto. Agora a fazenda tinha apenas a casa, sede e 50 alqueires de café, menos de um sexto do que era antes. Clarice ficou branca. Perguntou quanto dinheiro isso dava. Henrique disse que mal pagaria as dívidas. Ela levou a mão ao peito, respiração acelerada. E eles como viveriam? Henrique deu de ombros. Teriam que se virar como podiam.
Ele ainda tinha casa e algum café. Não iam passar fome, mas os tempos de luxo tinham acabado. Clarice não disse nada, subiu para o quarto, fechou a porta, e Dona Filomena ouviu o choro abafado pelo travesseiro até tarde da noite. Dezembro chegou com um calor intenso e céu sem nuvens. A vila começou os preparativos para as festas de fim de ano. A família Almeida, donos da maior fazenda da região, com mais de 1000 alqueires, organizava, como todo ano, um baile de Réveillon. Era o evento social mais importante da região, com convidados vindo de São Paulo, Santos, Campinas, música ao vivo, comida farta, fogos de artifício à meia-noite. Todos os fazendeiros e comerciantes importantes recebiam convite. O convite da família Vasconcelos chegou dia 10 de dezembro, envelope grosso com berrizão dourado. Clarice abriu com mãos trêmulas, leu o cartão em silêncio, depois olhou para Henrique e perguntou se eles iriam. Henrique estava sentado na poltrona da sala, lendo o jornal velho de 3 dias. Disse que sim, iriam. Clarice hesitou antes de perguntar se ele não achava humilhante aparecer no baile do jeito que estavam, falidos, objeto de pena de todos. Henrique baixou o jornal, olhou para ela com expressão que ela não conseguiu decifrar. Disse que ele nunca teve orgulho bobo e não ia começar a ter agora. Eles foram convidados e iam comparecer, se alguém quisesse ter pena que tivesse. Ele não devia satisfação a ninguém. Clarice passou os dias seguintes numa agitação estranha. Revirava o guarda-roupa, procurando vestidos que ainda estivessem apresentáveis. A maioria precisava de reparos, costuras desfeitas, manchas que não saíam completamente. Ela mesma teve que costurar, coisa que não fazia havia anos, e os dedos desacostumados furavam com a agulha, deixando pontos de sangue no tecido claro. Dia 20 de dezembro, Teodoro apareceu novamente. Dessa vez trouxe notícia que deixou Henrique aparentemente abalado. Os dois conversaram na varanda, e Clarice conseguiu ouvir parte. O banco estava cobrando a dívida, Teodoro dizia com voz preocupada. Eles queriam garantias, títulos, alguma coisa. Se Henrique não pagasse até fim de janeiro, iam executar a hipoteca da casa. Henrique passou a mão pelo rosto cansado. Disse que precisava de tempo. Teodoro perguntou quanto tempo ele achava que o banco daria. Henrique não sabia. Clarice voltou para dentro da casa com o coração disparado. A casa, eles iam perder até a casa, ela seria despejada, sem lugar para morar, sem nada. A mulher da capital que se casou com um fazendeiro rico ia acabar na rua como mendiga. As mãos tremiam quando ela subiu para o quarto, trancou a porta, abriu a caixa de madrepérola, contou o dinheiro guardado. Não, era muito, talvez o suficiente para algumas semanas numa pensão barata em São Paulo. Depois disso, nada. O medo foi se transformando em outra coisa nos dias seguintes. Raiva. Raiva de Henrique por ter perdido tudo. Raiva de si mesma por ter apostado nele. Raiva do destino que a colocou naquela situação. E, junto com a raiva, um pensamento que começou pequeno, mas foi crescendo. Ela ainda era bonita. Ainda tinha apenas 34 anos. Tinha educação, sabia se portar em sociedade. Havia outros homens, homens de sucesso, que poderiam lhe oferecer a vida que ela sempre quis. Ela não precisava afundar com Henrique. Não devia lealdade a um homem que a levou à ruína. A véspera de Ano Novo amanheceu quente e úmida. Henrique passou o dia cuidando do que restava da lavoura. Voltou no fim da tarde, coberto de terra vermelha. Clarice já estava se arrumando, trancada no quarto. Havia horas. Quando desceu para o jantar,